Neste vídeo, você vai descobrir por que as ruas no Brasil são feitas de asfalto, que exige manutenção quase que anual, e nos Estados Unidos as ruas são feitas de concreto, que de 20 a 40 anos em diante é que precisa de conservação. Enfim, é a corrupção que é priorizada no Brasil e o lucro. Agora, eu sou Vinícius, vamos aprofundar nesse assunto? Então, tá gostando do conteúdo do canal? Inscreva-se, por favor. Essa é uma autoestrada americana. Essa uma autoestrada brasileira. Notou alguma diferença? A americana é feita de concreto, que pode passar décadas sem precisar de manutenção, mesmo com trânsito pesado, clima extremo e longas distâncias. É estável, segura e previsível. A brasileira é feita de asfalto e exige reparo constante. Deforma rápido, desgasta veículos, piora o consumo de combustível e vira um ciclo interminável de buracos, obras e desperdício. E o mais curioso é que o Brasil sabe fazer rodovias de concreto. Temos bons exemplos, técnicos preparados e conhecimento disponível. Mas por uma série de razões seguimos apostando em soluções de curto prazo. O resultado? Rodovias que custam menos no início, mas muito mais no fim. Por que insistimos em um modelo que não funciona? E será que poderíamos fazer nossas estradas como os americanos? Em 1919, um jovem oficial do Exército dos Estados Unidos, chamado Dwight D. Eisenhower, participou de um comboio militar que atravessou o país de Washington até São Francisco. A missão era testar se o exército conseguiria mover tropas de costa a costa por terra. O resultado foi um verdadeiro pesadelo logístico. Pontes quebradas, trechos intransitáveis, veículos atolados, atrasos e acidentes marcaram os quase 2 meses de viagem. Anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, Eisenhower teve outra experiência do tipo, mas dessa vez com um resultado positivo. Como comandante das forças aliadas, ele viu de perto a eficiência da Autobahn alemã, uma rede de rodovias largas, bem conservadas e integradas ao esforço de guerra. A rapidez com que os alemães movimentaram tropas e suprimentos por essas vias ajudou a moldar sua visão de que infraestrutura de transporte é parte da defesa nacional, da economia e do planejamento de longo prazo. Em 1953, Eisenhower assumiu a presidência dos Estados Unidos. 3 anos depois, ele colocaria em prática uma das decisões mais transformadoras do seu governo: sancionar a criação do Sistema Interestadual de Rodovias, um plano ambicioso que conectaria o país com dezenas de milhares de quilômetros de estradas de alto padrão, pensadas para durar, integrar regiões e resistir ao tempo. Essa visão estratégica deu resultado. Hoje, os Estados Unidos possuem uma das maiores coberturas de rodovias pavimentadas do mundo. Esse é o mapa das rodovias brasileiras. Agora compare com este outro mapa das rodovias americanas. Uma malha 18 vezes maior. E manter esse nível de cobertura só é possível porque essas estradas exigem pouca manutenção. Se fossem frágeis ou precisassem de conserto o tempo todo, o sistema já teria entrado em colapso, tanto no orçamento quanto na operação. E um dos pilares dessa eficiência está no pavimento rígido, feito com concreto. Ele recebe esse nome porque, diferente do asfalto, não se deforma com o peso dos veículos. A estrutura toda é mais firme, distribuindo melhor a carga e resistindo por muito mais tempo. A aposta nesse tipo de revestimento não foi por acaso. Em países como a Alemanha e Canadá, esse tipo de pavimento pode durar de 30 a 60 anos sem precisar ser refeito. Praticamente uma vida toda de estrada. A ideia é simples. Se você constrói uma rodovia para durar, evita custos constantes com obras, reduz congestionamentos causados por manutenção e melhora a previsibilidade logística. Mas se o conhecimento técnico está disponível e as vantagens são evidentes, por que o Brasil ainda não adotou esse modelo? Quais os entraves que nos fazem repetir o mesmo ciclo de obras e remendos enquanto os americanos avançam com menos esforço? No Brasil, o pavimento mais comum nas estradas é o asfalto, também conhecido como um pavimento flexível. Cerca de 99% das rodovias pavimentadas usam esse modelo. O asfalto é chamado de flexível porque a cada carro que passa ele cede um pouco e depois volta ao normal. Ele é uma boa solução para vias que não têm tráfego intenso ou trânsito de cargas pesadas como caminhões, sendo ideal para ruas e avenidas menores dentro de cidades, por exemplo.
Porém, quando o asfalto é utilizado em vias de alto tráfego, principalmente onde transitam cargas pesadas como caminhões de transporte, essa característica flexível do asfalto se transforma em um problema, podendo causar rachaduras e afundamentos permanentes. Nesses casos, isso pode acontecer em questão de meses. A estrutura típica desse tipo de estrada de asfalto é formada por duas partes principais. Primeiro vem a base de suporte, feita com diferentes tipos de pedra e terra compactada, como a brita ou o solo misturado com cimento. Essa base ajuda a distribuir o peso dos veículos pelo solo, evitando que ele se concentre em um único ponto e cause afundamentos. Sobre essa base aplica-se a camada asfáltica, que é parte visível do pavimento. Em rodovias, essa camada costuma ter entre 7 a 15 centímetros de espessura, dependendo do tipo de tráfego e da durabilidade esperada. É essa camada que recebe o contato direto dos pneus e sofre os efeitos do clima e do tráfego diário. Bom, mas se o asfalto não é um bom material para usar em estradas de alto fluxo e que transitam cargas pesadas, por que a gente ainda usa ele? A principal justificativa está no custo inicial menor. Comparado ao concreto, o asfalto exige menos investimento na implantação e permite obras mais rápidas. Por isso, é a opção preferida para rodovias com prazos curtos ou recursos limitados. Além disso, o Brasil construiu ao longo das décadas uma cadeia produtiva consolidada em torno do asfalto. Construtoras possuem equipamentos específicos, como acavadoras e rolos compressores, e equipes inteiras são treinadas para esse tipo de pavimentação. Ao mesmo tempo, os projetistas e órgãos públicos também estão mais acostumados a trabalhar com esse modelo, o que torna todo o processo, do projeto à execução, mais padronizado e previsível. Então, o motivo para não fazermos estradas como os americanos não é a falta de conhecimento técnico, mas sim uma combinação de fatores históricos, econômicos e operacionais. O país optou ao longo das décadas por um modelo mais barato e rápido de implantar, que se encaixa melhor em ciclos políticos curtos e orçamentos apertados. Ao mesmo tempo, consolidou uma estrutura produtiva toda voltada ao asfalto, enquanto os Estados Unidos planejaram suas rodovias para durar décadas e reduzir custos ao longo do tempo. O Brasil seguiu priorizando soluções de curto prazo, ainda que isso custe mais caro no longo prazo. Então, na prática, a principal diferença entre uma estrada de concreto e uma de asfalto está na durabilidade. Enquanto o concreto pode alcançar 30, 40 ou até 60 anos de vida útil, com pouca ou nenhuma manutenção estrutural, o asfalto tem vida útil estimada entre 8 e 12 anos. Mas na prática, os problemas estruturais começam a aparecer bem antes, em alguns casos apenas 7 meses após a conclusão da rodovia. E essa diferença vem principalmente do comportamento estrutural de cada tipo. Diferente do asfalto, que concentra a pressão em pontos específicos e transmite essa carga diretamente para o solo, o concreto distribui o peso dos veículos de forma mais ampla e uniforme. Essa distribuição evita afundamentos localizados, reduz o surgimento de trincas e garante mais estabilidade para a rodovia ao longo do tempo. Esse comportamento estrutural tem reflexo direto no consumo de combustível dos veículos. Quando o asfalto começa a deformar, mesmo que de forma quase imperceptível, os pneus enfrentam mais resistência. E esse esforço extra gera mais consumo de combustível, principalmente em veículos pesados. No concreto, como a superfície permanece estável por mais tempo, essa resistência é menor e com ela o gasto de combustível também. Além disso, o concreto oferece vantagens adicionais que muitas vezes passam despercebidas. Um exemplo é a temperatura da pista. Em dias quentes, o asfalto pode atingir até 65 graus Celsius. Já o concreto, por ser mais claro e refletir melhor a luz solar, costuma ficar em torno de 45 graus Celsius. Essa diferença reduz o calor irradiado para o ambiente, o que significa mais conforto térmico em áreas urbanas e menor formação de ilhas de calor. Outra vantagem é que o concreto permite uma iluminação mais eficiente. Por ter coloração clara, ajuda a refletir melhor a luz dos postes à noite. Isso significa que, em muitos casos, é possível usar menos iluminação artificial para manter a mesma visibilidade. Estudos indicam que o uso de concreto pode permitir a redução de até 30% na quantidade de postes de luz, gerando economia de energia e de manutenção. E o concreto também traz mais segurança. A rugosidade natural do concreto garante maior aderência dos pneus, o que se traduz em distâncias de frenagem menores e mais segurança em pistas molhadas. Por todos esses motivos, o concreto costuma ser usado em vias de tráfego pesado, como corredores logísticos, pistas de ônibus e rodovias com grande circulação de caminhões. Já deixei minha opinião no início do vídeo. E você? Deixa seu comentário gentil.